Se ele vier esta noite, não podemos estar despreparadas. Como eram de fato os casamentos no tempo de Jesus, longe das idealizações modernas e das cerimônias que conhecemos hoje? O que significava, para uma jovem e para sua família, esperar por um noivo sem saber o dia exato em que ele viria buscá-la? Durante séculos, imaginamos uniões movidas principalmente por sentimentos individuais, escolhas pessoais e promessas românticas. Mas o mundo judaico do primeiro século funcionava de outra forma. O casamento fazia parte da sobrevivência familiar, da honra coletiva e da continuidade da vida. Uma jovem permanecia na casa dos pais, preparada em silêncio, enquanto um noivo trabalhava, economizava e aguardava o momento certo. Nenhuma data era anunciada. Nenhuma segurança era garantida até o último instante. Fique até o final, porque compreender esse contexto transforma a leitura dos evangelhos e pode fortalecer sua fé. No tempo de Jesus, o casamento não começava com sentimentos, mas com decisões familiares. Ele não nascia do desejo individual, mas da necessidade coletiva. Pais se reuniam, conversavam, avaliavam possibilidades e firmavam acordos que afetariam gerações inteiras. O futuro de uma jovem não era decidido por ela, mas pelos homens responsáveis por sua proteção e sobrevivência. Esse arranjo não era visto como opressão, mas como ordem social. Em um mundo instável, onde doenças, fome e violência eram constantes, o casamento precisava oferecer segurança antes de qualquer afeto. Os noivos, na maioria das vezes, mal se conheciam. Alguns tinham se visto poucas vezes, outros apenas ouviram falar um do outro. Não havia encontros a sós, nem longas conversas românticas. O vínculo começava no papel, na palavra dada entre famílias, e só depois se desenvolvia na convivência. O que hoje chamamos de amor era esperado como consequência, não como ponto de partida. O compromisso vinha antes do sentimento. A aliança precedia a intimidade. A autoridade dos pais era central nesse processo. Eles avaliavam reputação, estabilidade, capacidade de trabalho e honra familiar. Um casamento mal arranjado podia arruinar uma família inteira. A escolha errada significava miséria, vergonha pública e insegurança permanente para a mulher. Por isso, o casamento era tratado como assunto sério, quase solene. Não havia espaço para improviso emocional. A sobrevivência falava mais alto. Esse acordo transformava o casamento em uma verdadeira aliança social e econômica. Ele unia não apenas duas pessoas, mas dois clãs, duas histórias, duas redes de apoio. Em tempos de crise, essa união podia garantir alimento, abrigo e proteção. Em tempos de estabilidade, fortalecia laços e ampliava a influência. O casamento era uma estratégia de vida, não um gesto simbólico. Mas antes de qualquer festa, havia um preço a ser pago. Antes que qualquer celebração fosse sequer imaginada, havia uma etapa decisiva e incontornável: o pagamento do dote, conhecido como moar. Esse valor não era simbólico nem opcional, representava uma demonstração pública de responsabilidade. O noivo precisava provar, de forma concreta, que possuía condições reais de sustentar uma família. Palavras não bastavam. Intenções não eram suficientes. Em um mundo marcado por escassez, o compromisso precisava ser visível, mensurável e reconhecido por todos. O moar não era entregue à noiva, mas à sua família. Esse detalhe revela a lógica daquele tempo. Os pais haviam investido anos cuidando, alimentando e protegendo aquela filha. O dote reconhecia essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, funcionava como um mecanismo de proteção futura. Se o marido morresse ou abandonasse a esposa, aquele valor retornava a ela como garantia mínima de sobrevivência. O casamento não podia resultar em desamparo. Ele precisava criar segurança duradoura.
Esse aspecto revela algo fundamental sobre aquele mundo. O casamento precisava oferecer bases sólidas antes de qualquer outra coisa. O dote não era uma medida de afeto, mas de compromisso assumido publicamente. Ele demonstrava a capacidade de sustentar, proteger e permanecer, mesmo quando as circunstâncias se tornassem adversas. O pagamento do dote também carregava peso social. A partir daquele momento, o noivo colocava sua honra em jogo. Um homem que falhasse nesse compromisso não manchava apenas sua própria reputação, mas a de toda a sua família. O acordo era público, observado, lembrado. Não havia espaço para abandono silencioso ou promessas esquecidas. A comunidade se tornava testemunha daquele pacto. Esse compromisso era registrado em um documento chamado Ketubá. Mais do que um simples contrato, ele estabelecia deveres claros e expectativas definidas, sustento, dignidade, cuidado e proteção. A Ketubá não buscava emoção, mas estabilidade. E era justamente essa estrutura que permitia que a vida em comum se desenvolvesse com confiança ao longo do tempo. A partir daquele momento, a jovem já não era mais considerada disponível. Mesmo ainda vivendo na casa dos pais, ela já pertencia a um compromisso legal. E era nesse intervalo delicado, entre o pagamento do dote e a convivência sob o mesmo teto, que começava a fase mais tensa de todo o processo. Quando o dote era pago e a Ketubá assinada, o casamento já existia de forma oficial. O noivado, no tempo de Jesus, não era uma promessa futura, mas um vínculo legal plenamente reconhecido. Aos olhos da família e da comunidade, aquele homem e aquela mulher já estavam unidos. Não viviam juntos, não compartilhavam o mesmo espaço doméstico, mas o compromisso já havia sido firmado. A única coisa que ainda não existia era a casa comum. Tudo o mais já estava estabelecido. Esse detalhe altera profundamente a forma como entendemos essa fase. Romper um noivado não significava mudar de ideia. Significava desfazer um casamento. A separação exigia divórcio formal, com todas as implicações legais e sociais envolvidas. Não havia margem para recuo simples ou silencioso. O compromisso assumido tinha peso jurídico real e consequências públicas claras. O noivado era um estado definitivo, não provisório. Dentro desse vínculo, a fidelidade já era exigida. Mesmo antes da convivência, mesmo antes da festa, o casal estava comprometido de forma exclusiva. A aliança precedia a vida em comum. O casamento começava no compromisso, não na casa. Essa lógica, tão distante do olhar moderno, explicava por que essa etapa carregava tamanha seriedade. Não se tratava de expectativa emocional, mas de responsabilidade assumida. É nesse contexto que o relato de Maria e José ganha profundidade histórica. Ao perceber a gravidez de Maria durante o noivado, José naturalmente concluiu que havia sido traído. Essa era a única explicação plausível dentro da ordem social e legal daquele tempo. Sua dor não era apenas afetiva. Era a dor de um homem que acreditava ter tido sua honra violada e seu compromisso quebrado diante de Deus e da comunidade. O noivado, portanto, era um casamento sem casa, um vínculo completo, reconhecido e irreversível, que existia antes da convivência cotidiana. A aliança estava firmada, mas ainda havia um intervalo a ser atravessado antes que tudo se tornasse visível e celebrado. Durante o noivado, a noiva permanecia na casa dos pais. Geralmente tinha entre 12 e 14 anos. Ainda muito jovem aos olhos modernos, mas já inserida em um mundo de responsabilidades claras. A infância terminava cedo. A partir do acordo firmado, cada gesto, cada palavra e cada movimento passavam a ser observados com atenção. Sua vida entrava em um período de espera disciplinada, marcada por preparação e vigilância constante. Essa preparação não era apenas simbólica. Envolvia o corpo,
o comportamento e a identidade social. A jovem era instruída pelas mulheres mais velhas da família. Banhos frequentes, óleos perfumados, cuidados com os cabelos e adornos simples faziam parte desse processo. Não se tratava de vaidade, mas de prontidão. Ela precisava estar preparada para o momento em que o noivo viesse buscá-la. Nada podia ser improvisado. Tudo precisava refletir honra, pureza e dignidade. O elemento mais marcante dessa fase era a espera sem data definida. Diferente dos casamentos modernos, não havia dia marcado. O noivo só retornaria quando a casa estivesse pronta e todas as condições cumpridas. A noiva sabia que ele viria, mas não quando. Essa incerteza moldava o comportamento diário. Dormir, trabalhar, conversar e até descansar aconteciam sob a consciência de que aquela noite poderia ser a decisiva. A lâmpada precisava estar cheia, as vestes prontas, a atenção constante. A vigilância não vinha apenas da família, mas da comunidade inteira. Vizinhos observavam, rumores circulavam, a honra de todos estava em jogo. Qualquer descuido podia gerar suspeitas difíceis de apagar. A fidelidade precisava ser demonstrada na ausência, não na convivência. Era uma espera silenciosa, carregada de tensão e expectativa. É impossível ignorar como Jesus utilizou exatamente esse cenário em suas parábolas. Quando falou de noivas, lâmpadas acesas e vigilância constante, ele não estava criando imagens poéticas. Estava descrevendo uma realidade conhecida, vivida no corpo e na rotina. A espera ensinava prontidão, responsabilidade e perseverança. E então, quando menos se esperava, o silêncio da noite podia ser interrompido. Quando o tempo da espera finalmente se encerrava, nada era anunciado com antecedência. O noivo não avisava, não marcava hora, não enviava mensageiros. Ele simplesmente saía. Reunia seus amigos mais próximos e, quando a noite já havia tomado a vila, iniciava o caminho em direção à casa da noiva. Esse momento marcava a ruptura definitiva entre a promessa e a consumação. O que vinha antes não podia mais ser retomado. O cortejo avançava pelas ruas estreitas com tochas acesas. A luz tremulante desenhava sombras instáveis nas paredes de pedra, enquanto o som dos passos ecoava no chão irregular. Vozes se erguiam em cânticos simples, repetitivos, acompanhados por palmas e instrumentos rudimentares. O silêncio da noite era rompido pouco a pouco, como se a própria vila despertasse. Portas se abriam. Pessoas surgiam à distância. Todos sabiam o que aquele som significava. O ar se enchia do cheiro do óleo queimando. O calor das chamas contrastava com o frio da noite. A música não tinha pressa, mas também não parava. O cortejo não era apressado, nem contido. Ele avançava com firmeza, consciente de seu destino. Cada passo aproximava o noivo do momento que encerraria o período de espera e daria início a uma nova vida. Na casa da noiva, o ambiente se transformava. A tensão não vinha do medo, mas da expectativa. O tempo parecia se comprimir. O som distante das vozes tornava-se cada vez mais próximo. Não havia espaço para ajustes de última hora. Tudo o que precisava estar pronto já deveria estar. A noite não permitia correções. Quando o cortejo finalmente chegava, o que se via não era apenas uma porta se abrindo, mas uma passagem sendo atravessada diante de todos. A noiva era chamada, levantada, conduzida para fora, e naquele instante a vila inteira entendia que a promessa deixaria de ser promessa. O caminho agora seguia para o lugar onde a nova casa seria simbolicamente erguida, ainda que por alguns minutos, sob uma cobertura simples. E era ali, sob aquela tenda, que palavras antigas seriam pronunciadas e o compromisso seria selado de forma definitiva. O cortejo não terminava ao chegar à casa.
Ele conduzia a noiva a um espaço simples, mas carregado de significado: a cupá. Não era um templo nem um altar. Era uma tenda, sustentada por colunas ou tecidos estendidos, aberta dos lados, visível a todos. A cupá simbolizava a nova casa que estava sendo formada. Ainda que provisória, ela representava o início oficial da vida em comum. Ali, diante da família e da comunidade, a união se tornava pública. Não havia uma cerimônia religiosa formal, como imaginamos hoje. Não existia um sacerdote conduzindo um ritual longo ou padronizado. O centro do momento eram as bênçãos. Pais, parentes mais velhos e líderes da família pronunciavam palavras antigas, carregadas de desejo de fertilidade, prosperidade, fidelidade e continuidade. A bênção não era encenação. Era invocação séria sobre o futuro daquele casal. Todos ouviam. Todos se lembrariam daquelas palavras. Após as bênçãos, a união era consumada. Esse não era um detalhe oculto ou irrelevante. A consumação confirmava que o casamento estava completo. A partir daquele momento, não havia mais promessa nem intervalo. Havia realidade. O casamento deixava de ser contrato e se tornava vida compartilhada. Aquilo que havia sido acordado, pago e prometido, agora se cumpria. Esse momento selava definitivamente a união. A comunidade reconhecia. As famílias se alegravam. O vínculo estava completo, protegido e honrado. Mas o casamento não se encerrava ali. Pelo contrário, aquela noite era apenas o início de algo ainda maior, mais visível e prolongado. Com a união selada sob a cupá, o casamento entrava em sua fase mais visível e prolongada: a festa. Diferente das celebrações breves do mundo moderno, as festas de casamento no tempo de Jesus duravam 7 dias, podendo se estender ainda mais, dependendo das condições da família. Não era um evento privado, mas comunitário. A vila inteira participava. Comer, beber, cantar e dançar faziam parte de um compromisso coletivo de alegria pública. A responsabilidade por essa celebração recaía principalmente sobre o noivo. Era ele quem precisava garantir alimento, vinho e hospitalidade suficientes para todos os dias da festa. Falhar nisso não era um detalhe menor. Representava vergonha social profunda. Uma festa interrompida ou empobrecida marcava o início do casamento com humilhação pública, colocando em dúvida a capacidade do noivo de sustentar sua casa. A honra, tão cuidadosamente protegida até aquele momento, podia ser perdida em poucos instantes. É nesse contexto que o episódio de Caná da Galileia se torna decisivo. Quando o vinho acaba, não estamos diante de um simples contratempo doméstico. Trata-se de uma crise social grave. A falta de vinho ameaça expor o noivo ao ridículo diante de toda a comunidade. O que está em jogo não é apenas a continuidade da festa, mas a reputação de uma família recém-formada. Ao realizar ali seu primeiro milagre público, Jesus não escolhe um templo, uma sinagoga ou um palácio. Escolhe um casamento. Escolhe uma festa doméstica. Escolhe o momento em que a honra humana está prestes a se romper. A transformação da água em vinho não apenas salva a celebração, mas restaura dignidade, abundância e alegria. O melhor vinho surge quando tudo parecia prestes a terminar. E assim, entre vinho, celebração e honra restaurada, o casamento deixa de ser apenas um costume antigo e passa a revelar verdades eternas que ecoam muito além daquela vila. Para concluir, reflita. Ao observar os casamentos no tempo de Jesus, percebemos que eles não eram meros costumes antigos, mas estruturas que sustentavam vidas, famílias e esperança. Contratos, dotes, espera, festa e honra formavam uma linguagem que Deus utilizou para revelar verdades eternas. Cristo se apresentou como noivo, porque todos entendiam o peso dessa promessa, compromisso real,
retorno certo e alegria futura. A fé cristã nasce nessa lógica de aliança cumprida, não de emoção passageira. A Igreja aguarda, confia e se prepara, certa de que a história caminha para a consumação final. Compreender esses costumes não apenas ilumina os evangelhos, mas fortalece nossa convicção hoje. E se este documentário edificou sua fé e ampliou sua compreensão bíblica, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção e ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas e fortaleça juntos nossa comunidade de fé. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.